O ofício de baterista é um pouco ingrato, sempre lá atrás a escurar o ritmo. Ser discreto é a sua principal função, a não ser que se faça como Diogo Alexandre e se entre na composição, iniciativa da qual nasceu o disco Pipe Tree. Boa noite, Diogo. Boa noite. Começo sempre a oferecer um café, apesar do adiantado a hora, espero que aceite. Com certeza estava a precisar, na verdade. Ora bem, Pipe Tree. A primeira coisa que ressalta neste disco é que é um septeto com uma composição um pouco estranha. Lá se foi embora o saxofone tenor, que costuma ser, como o arroz doce, convidado para todas estas festas, e entra o clarinete baixo. Depois, dois instrumentos muito mais agudos, o saxofone alto e o soprano, duas cordas, guitarra e piano e, finalmente, a bateria. Porquê esta composição que não é muito habitual? Ou seja, eu chamei Instrumentação. chamei os músicos para este disco, nem foi tanto pelo instrumento, mas foi mais pela voz que eles têm. O único instrumento que eu queria mesmo e fazia questão de ter no disco era clarinete baixo, precisamente. Porque andava a ouvir muita música com clarinete baixo e achei que, porque não escrever para... Quem é que andava a ouvir? Andava a ouvir o Renia Base. Anat Cohen, não? Não, ou seja, sei, mas não era uma influência. Estava a ouvir muito um disco do Renia Base, que lançou em 2019, Princess, disco com Populatrix versus Renia Base. É o nome do disco engraçado e a capa também é assim meio freak. E... na verdade, não pensei muito sobre o assunto. Vou escrever para clarinete baixo. Não sei se acabou por resultar ou não. A verdade é que foi um bocado empírico. Os restantes músicos era porque, para além de serem amigos, achei que eram todos... têm todos mentes muito criativas, com quem eu gravaria muito facilmente um disco a trio, com cada um deles. E achei que pudesse ser bom aceitar este desafio de escrever para tanta mente criativa e não... Ou seja, não são músicos que estão a anhar atrás do concerto ou estão a empapar, ou têm muita assertividade naquilo que tocam e acaba por ser até às vezes, gerir isso, ou seja, tê-los a fazer acontecer, ter um espaço para eles, seja nos concertos ou no disco, em que se nota bem as vozes deles. Acaba por ser um desafio com tanto músico a tocar com tanta imaginação. Estamos a dizer que escreveu mais para as pessoas do que para os instrumentos que eles tocam? Pensou mais na pessoa do que nos instrumentos? Sim, pensei mesmo. Mas é uma opção... Eu lembro-me de estar a escrever uma melodia da quinta faixa do disco. Pensei, o Mortágua vai tocar isto de certeza. Here Comes the Night. Exatamente, Here Comes the Night, que é um nome um bocado humorístico, mas era outro nome na altura, que era assim, um bocado impróprio. Acabei por ter que lhe dar este nome. Se for preciso, diga e põe-se a bola vermelha aqui em cima. Então, vou dizer que era Fuck Sibelius. Porquê? Sibelius 7. Temos outro Adorno e outro Schoenberg aqui. Mas podem meter o pizinho lá na... Não, depois é a bolinha vermelha, mas de qualquer maneira... Pediste-me honestidade, eu estou-te a dar toda. Mas é isso que eu quero. Que era porquê? Porque eu andava a escrever num programa que me dava muita dor de cabeça. O programa para escrever as partituras. E foi esse o nome que lhe dei. Mas o nome do programa era Sibelius 7. Mas como era uma piada sem gosto e só para músicos, acabei por mudar o nome da música. Bom, antes de continuarmos, estamos aqui a falar de música, é melhor eu ouvi-la. Vamos ouvir então um pequeno excerto ou um clipe do disco Pipe Tree.
Ora bem, eu vou citar aqui um texto que estava no portfólio do disco, que tem aqui algumas expressões que eu gostava de ver mais esclarecidas. Passo a citar. Para dar corpo à música que escrevi, procurei especificamente 6 artistas com um forte balanço entre abstracionismo e racionalismo, para que o grupo não se limitasse apenas à expressão. Uma das faixas, inclusivamente a faixa 4, chama-se Racionalismo. Explique-me lá o que é esta coisa do abstracionismo, do racionalismo, para não se limitarem à expressão. Isto são conceitos técnicos, são Não. conceitos mais ou menos filosóficos. Ou seja, essa dualidade para mim vem de um sítio. Eu sou um músico muito empírico, ou já fui mais, se calhar, em que não penso muito bem naquilo que já toquei ou naquilo que vou tocar e toco muito à base de emoção. Mas procurava músicos que tivessem uma noção de um todo e que o concerto, aquilo que tocasse, fosse motivado por um bem, ou seja, por um todo, que não fosse só dependente daquele momento da música e que tivesse alguma capacidade de pensar e não só tocar durante um concerto ou uma gravação. Essa dualidade também de música escrita e improvisada, que foi um desafio, tanto tocar música como ela deve ser soada ou como eu imaginei, como depois poderem libertar-se disso e passarem a tocar o seu cunho, a dar o seu imaginário àquilo que eu escrevi. O caso do Bram de Luz, por exemplo, é um músico que ele toca o que lhe apetece. É o pianista. Exatamente. Ele toca o que lhe apetece, eu posso lhe escrever o que eu quiser, ele tem uma ideia daquilo que eu escrevi e depois acaba por tocar o que lhe apetece. E eu queria um bocadinho essa dualidade. Mas quando diz racionalismo e abstracionismo... O racionalismo é quando a que é? música vem de uma ideia concreta, pré-concebida, pensada. O abstracionismo, ou a expressão neste caso, é quando aquilo que estes músicos tocam vem de um sítio espontâneo e empírico. Eu queria ouvir esta dualidade no disco. É curioso ver, partindo do que está a dizer, há uma faixa que é a faixa que dá nome ao álbum, Pipe Tree, que é a faixa 3, e depois há uma reprise na faixa 6. A única coisa que fica é uma espécie de melodia de 4 notas, porque de resto não fica absolutamente mais nada. Ou há uma linha harmónica que é igual em ambas, mas em termos, naquilo que se ouve, ou seja, na produção sonora da música, não fica pedra sobre pedra de uma para a outra. Não sentes que é a mesma canção? Estás a dizer? É a mesma canção, mas há ali 4 notas só. Também é uma canção de 4 notas, segundo eu percebi, estive a contá-la, mas que o trabalho que eu não sei se é escrito sem improvisação, e isso é que é interessante neste disco, não se percebe bem o que é que está escrito e o que é que está improvisado, mas já lá vamos, tem a ver com a estrutura das composições. A verdade é que o que eles fazem numa é completamente diferente do que eles fazem na outra, sendo que se pode presumir que além de uma melodia que se mantém, também há ali uma ordem harmónica que é constante, mas o que soa finalmente é completamente diferente. Sim, esse tema é das minhas composições favoritas, porque é das mais simples. Foi uma ideia que me surgiu num harmónio e depois eu também num órgão de tubos, que eu sou fascinado, e a tocar aquelas 2 notas, que aquilo são 2 notas, a melodia e a harmonia são só 2 notas, é um baixo e uma melodia paralelo sempre. Quase uma coisa meio gregoriana ou modal. Mas está sempre ali à volta de uma tonalidade. Uma coisa muito simples, é uma canção vem de um sítio... Não pensei muito sobre aquilo, foi mais... Sim, foi mais sobre o que eu andava a viver na altura, namorado, seja o que for. Vem de um sítio mais emocional. Isso foi final de 2000 comecei a escrever isso em setembro do ano passado. Portanto, ou seja, não é deste... Não, setembro de 2020, exatamente. Em confinamento. Exatamente. Depois fui... mas essas 2 faixas são do mesmo take. Só que eu achei que por alguma razão a música já tinha sido dita e aquele reprise que aparece no final era a mais, deixá-lo tudo num só take. E dividi a música
a meio, basicamente, porque achei que eram dois capítulos da mesma música e que podia separá-los. Se me parece, o Pipe Tree acaba. Ou seja, não é daquelas que Mas foi fazem fade out. Não, acaba porque aquele sítio da música dava para acabar, mas eu cortei, aquilo ia para outro sítio, a seguir aquilo. Ok. E o reprise, eu juntei uma improvisação do Bram com o Tomás a esse reprise, antes de voltar a aparecer a melodia. O que é uma coisa que surgiu na altura, que contava que montar o disco e ver a narrativa, imaginar a narrativa de todas as músicas foi a solução que eu arranjei para fazer mais sentido ao Pipe Tree. Curiosamente, neste Pipe Tree, que tem 7 minutos, a bateria só aparece muito tarde, só aparece para música escrita por um baterista, geralmente é para a bateria, porque vocês têm tão pouca oportunidade de se exporem para além do acompanhamento rítmico, que se tivermos tempo ainda vamos falar disso mais à frente, só entre os 4 minutos e em conversa com o contrabaixo com arco, que é a única vez que aparece o contrabaixo com arco aqui. Ao compor, negligenciou a bateria e... Sim, não estava. Eu acho que nunca escrevi a pensar na bateria. Nenhuma das canções. Não, se calhar uma com o Gratification. Então porquê essa opção pela bateria? Porque o meu instrumento não ia servir a música tão bem como naqueles 4 minutos, como o André com o Paulo, ou a guitarra e o clarinete. E depois o Bram junta-se. Aquilo vem de uma improvisação entre clarinete e guitarra. A improvisação? Sim, à volta da ideia do tema. E o Bram, quando entra, já é a tocar aquilo que eu escrevi, com o seu cunho, à sua maneira. E não precisava da bateria. Às vezes, não, o que eu estava compositor... a perguntar, a pergunta não foi clara. Se o compositor Diogo Alexandre não dá tanta importância à bateria, porque é que o músico Diogo Alexandre optou pela bateria e não por outro instrumento? Ou seja, porque eu dou alguma suficiente para querer tocar no meu próprio disco. E acho que eu ia tocar a música como a ouço, mas não é um instrumento para o qual eu penso mais quando estou a escrever. Na verdade, toda esta música vem de uma amálgama de influências e eu quis gravar este disco para arrumar tudo aquilo que aprendi na minha adolescência musical até agora. Desde como estavas a falar há bocado. Há bocado, antes desta entrevista, achaste que uma coisa meio elvisioniana. Não me tira a pergunta da boca, que era isso que eu ia fazer. Calma. Pronto. Isto é um resumo daquilo que eu ouvi desde os meus, se calhar, 14 anos até agora. E a música que eu escrevi é um reflexo de todas essas diferenças de influências musicais. Pronto, o Elvin Jones que eu estava a falar há bocado, vou fazer aqui uma afirmação que pode ser perfeitamente contestada, sobretudo por um baterista. O jazz inventou a bateria, que é considerado o único instrumento que o jazz inventou de veras. E a bateria era um forte acompanhante da secção rítmica, e com o Elvin Jones, sobretudo nas formações do John Coltrane, passou a ter uma voz própria, ou seja, de certa maneira estão todos a solar ao mesmo tempo. A bateria não está ali apenas a segurar as pontas, está a ter uma conversa, às vezes um bocado solipsista, sozinha. E com o Elvin Jones a bateria passou a ser mais do que um instrumento rítmico, também um instrumento que durante os solos está a ter intervenções harmónicas. Eu senti, certamente ou erradamente, que a opção que o Diogo faz para a bateria aqui é essa. A bateria está sempre em pista própria, a ouvir os outros, está certo, mas não se limita ali a fazer o acompanhamento rítmico, mas aliás deixa isso para o contrabaixo e às vezes para o piano. Basicamente eles é que seguram a banda, eu estou só a curtir. Concordo. Mas o Elvin foi um game changer no que toca ao espectro, à forma como os bateristas puderam ver a bateria. Tens toda a razão nisso, e nesse aspecto foi uma influência para mim, como muitas outras, mas se não houvesse Elvin Jones, não havia quase toda a linhagem, o tipo de jazz, a coisa nervosa, a liberdade que se deu aos bateristas, não havia, se não houvesse aquela forma de tocar um instrumento como ele tocou. Ele trouxe uma coisa muito mais orgânica, uma articulação muito mais livre, e que era muito pouco usual da coisa picotada que se fazia no jazz nos anos 50 até os 59. Quando ele começou a aparecer foi mais
A bateria também se pode tocar assim, desta forma relaxada e efusiva ao mesmo tempo. Gostei dessa, relaxada e efusiva. Para mim é um Relaxado resumo. não há nada, acho que o homem é Mas uma máquina a é uma vapor, locomotiva, está ali completamente. sempre com uma Mas não energia. soa picotado e super articulado como os bateristas que andavam a tocar na altura, seja o Philly Joe Jones ou o Max Roach, que têm aquele tipo de articulação na caixa arrumadinha, aquele fraseado de 4 em 4 compassos, quase pergunta e À resposta. minha frente ninguém diz mal do Max Roach, ok? Não, eu adoro o Max Roach, eu até fiz trabalhos e saquei imensos solos dele. Mas é outra geração. Há um pré-Elvin Jones e há um pós-Elvin Jones. Depois Tony Williams também, que surgiu mais ou menos na mesma altura. Esses foram fundamentais para decidir o caminho do jazz, na bateria. Eu às vezes quando me ponho a ouvir, estou a ouvir outras coisas e nunca sei se estou a delirar ou se estou a acertar. Logo a primeira faixa, Experiment, começa com uma pequena melodia que me parece obviamente escrita, que não é uma improvisação, e aquilo soa-me um bocadinho ao Lonely Woman do Ornette, mas todos dentro do tom, em vez de ser cada um no seu tom. Sim. Estou certo? Sim. Suspirou para ali aquilo? É uma declaração? Essa música é uma melodia épica que eu quis tocar. Eu quis que a banda tocasse assim o mais alto possível, como se fossem sete músicos a berrar em palco. Há Spirit de Ornette, Lonely Woman, uma coisa meio declamada e em rubato. Dessa forma, sim, eu percebo as parecenças. Agora, não foi super inspirado no Lonely Woman, mas é uma forma de expor uma melodia que até se usa bastante, mas me pareceu que era por ali que eu tinha que É que o Lonely dizer Woman é aquilo. uma declaração fortíssima em que tem dois instrumentos a tocar em tons diferentes, ou seja, aquilo que normalmente se chama desafinado, não é? Sim. Vocês não estão afinadíssimos. Sim, então a tocar aquilo Estão que eu em escrevi. uníssono. Sim. É como se aquilo é uma melodia para ser declamada, como se fosse um cantor lírico a cantar aquilo para chegar longe, ou seja, queria que eles chegassem longe quando estivessem a tocar aquilo, o som deles fosse mesmo para a frente, o nosso som no geral, na verdade. O que às vezes fica obscuro, agradavelmente obscuro, digo já de passagem, e aqui, é que não se percebe bem o que é que está escrito, o que é composto, porque muitas destas composições baseiam-se em conversas entre dois instrumentos. Tipo, o que está escrito é ok, agora chegou a vossa vez, façam favor, ou eles estão a trabalhar em cima de uma partitura e a meio vão-se embora. Tens um bocadinho de tudo, tem muita coisa escrita, eu quase me arrisco a dizer que 40% do disco é música escrita, só que como eles são tão idiotas na forma como, idiotas em termos, têm ideias. Calma. São idiotas de ter ideias, que é uma palavra que eu até gosto de usar, na forma como tocam, aquilo acaba sempre por soar natural, como se fossem coisas que eles estivessem a tocar e não coisas que eu escrevi. Mas há muita coisa escrita, há muita coisa mais ou menos escrita, improvisada, e há muita improvisação livre, completamente livre. Agora, dizia que 45% da música é escrita, sendo que eles acabam por tocá-la com o seu cunho, e acabas por não perceber bem o que é que está escrito, se aquilo é uma coisa que eles estavam a ouvir ou que eles estavam a ler, mas são papéis com muita informação. Exato. Uma das bases daqueles diálogos, como também entendi, mais uma vez, tudo o que eu disser é para ser desmentido ou confirmado, mas sobretudo desmentido se não concordar, tem muito a ver com um trabalho que é sobretudo harmónico. Aliás, a ideia deste álbum é ritmo e melodia. O harmónico é dado pela melodia, pela maneira como se abordam as melodias. Esse trabalho harmónico vem dos músicos ou está escrito e é-lhes pedido? Vou-te dizer que Aquilo que se chama a progressão harmónica. Vou-te Eu estou dizer- sempre a bater com os punhos disto, é que o nosso a engenheiro de som única ainda me vai música bater. que tem assim uma harmonia que foi respeitada minimamente foi o Rationalism. O resto eu escrevi para lá acordes que eu estava a ouvir no piano e dizia ao Bram, toca, lá no fundo toca o que quiseres.
mas eles perceberam a ideia daquilo da harmonia que eu escrevi, mas depois acabam sempre por estar nas mãos deles. Eu não lhes peço nada, não lhes peço muita coisa, só lhes peço para eles estarem a divertir-se e a curtir com a música. Não escrevi coisas, a harmonia não dependeu muito de mim, tirando no Pipe Tree talvez e no Rationalism. O resto são acordes estranhos que não vêm de um sítio muito tonal ou pensado. Eram coisas que eu me sentava ao piano e estava a ouvir com aquelas melodias que escrevia. E o papel durante aquelas improvisações todas, o papel do baterista é pôr ali algumas margens, chamar à ordem, ou também bora lá desbundar tudo? Sabes uma coisa? Porque não há muito. A ideia. Eu agora usei uma palavra que é completamente errada em relação a isto. Isto não há uma desbunda. Ou seja, isto não tem muito free. Aliás, é muito clássico, que é. Há ali é quase A, B, B. Há ali uma introdução e depois dizem aos músicos, sim senhora, façam agora o favor de improvisar e conversar. E depois volta outra vez e depois entram outros a fazer isso, que é mais ou menos um modelo de jam session típico do jazz. Achas que o disco é isso? Acho que o disco é muito isto. Sim, não está... O disco é claro na forma como passa essa mensagem, ou seja... Tens músicas que são uma espécie de suítes, tipo Rationalism, tem melodias que aparecem, depois aquilo abre para solos, depois já há outra melodia, depois tem várias secções. Mas estavas a falar no meu papel aqui, né? Sim. Há o compositor e depois há o baterista que está lá. Não é o baterista que entra nos solos à conversa. Sim. O que é que está a fazer o baterista enquanto os outros estão a solar? Sabes, eu estava tanto preocupado com a música que não pensei muito na minha parte. E eu lembro de estar no último, ou seja, o Bram ia chegar de avião para ensaiar e eu estava às 6 da manhã a acabar os papéis de uma música que tinha que estar pronta para a gente ensaiar, porque ia para o estúdio. E não tive, honestamente, tempo nem para trabalhar a minha própria música, ou alguma dessa música, que alguma já era mais antiga, nem para pensar muito bem no meu papel e no meu role nas composições. Por isso acabou por ser uma coisa muito empírica, quase que surgiu nos ensaios e ficou. Vem daí. Isto foi tudo gravado na primeira take ou houve várias takes? Não, houve vários takes. O que é que mudava de uma para a outra? A abordagem, a onda, a energia, mas a narrativa da música era mais ou menos a mesma. Que é uma coisa que eu quero evitar nos próximos discos. Não quero que a música, antes de tocar, já saiba mais ou menos o que é que vai soar. Ou seja, a próxima música que eu escrever, quer que tenha um papel um pouco mais quer que os músicos escolham o que tocar ou não, e não tanto que tenham de tocar aquilo que está escrito. Dar-lhes mais liberdade nesse aspecto. O que é difícil, escrever para um ensemble tão grande, ter esse tipo de liberdade. É começarem a tocar uma semana antes de gravarem, não é? Ou escrever música mais simples, lá no fundo. Acho que se eu escrever música mais simples vou dar naturalmente mais espaço aos músicos para inventarem em tempo real. E a música pode ir para caminhos que menos expectáveis. Que é alguma coisa que eu tenho sentido nestes concertos, que a música naturalmente vai parar a sítios comuns, comuns ou que já pararam antes, porque é o que resulta com a composição. Quase que os solos têm que ter aquela fórmula para a composição funcionar. E isso é uma coisa que eu, nos próximos trabalhos, quero que não aconteça. Isto no fundo é o meu primeiro disco e aprendi muita coisa com isto, com liderar uma banda, com escrever música, como deixar os músicos felizes enquanto estão a tocar. Isto foi gravado onde já agora? No Namus Studios. Onde? Em Lisboa, aqui em Lisboa. Eu pergunto isto porque eu tenho a teoria que jazz é escola, não no sentido institucional da palavra, mas no sentido grego da palavra, ou seja, o jazz e quase todas as artes é um grupo, tem que haver ali uma dinâmica de grupo entre pessoas que fazem coisas diferentes, mas que conversam, que se juntam e que estão ali a interagir. Isto acontece na pintura, e no jazz então é absolutamente necessário, até porque implica vários instrumentos. Nós temos um jazz em Portugal que eu não me canso de gabar, que é absolutamente extraordinário. Temos um jazz incrível em Lisboa, na Escola de Jazz. Temos um jazz incrível no Porto, ali entre a Orquestra de Jazz de Matosinhos e a Escola de Jazz do Porto. E agora está a aparecer aqui uma coisa extraordinária em Leiria, entre o César Cardoso e o Daniel Bernardes e o Orfeião de Leiria, a Orquestra de Jazz de Leiria.
E o Diogo também vem daí, não é? Bem que sim. Estudei no Orfeão, conheço o César há bastante tempo. Não sei porque é que Leiria tem tantos bons músicos. Sei que as filarmónicas e algumas escolas formaram bons músicos. O Sérgio Carolino também é de lá, o Eduardo Cardinho, o Joel Silva. Essa escola, a história das filarmónicas, já conversámos num outro programa que eu tinha com o chefe de uma filarmónica da minha aldeia, porque comecei a perceber que em Portugal são nos músicos que nascem para a música nas filarmónicas, que é um trabalho absolutamente inacreditável. Sobretudo os sopros. E sobretudo o sopro, inacreditável e quase clandestino, quase secreto, que se faz fora dos grandes centros urbanos, toda a gente sabe música. É impressionante. Estou a exagerar com toda a gente, mas é uma há em cultura. Portugal cerca Há de um 600 bandas filarmónicas, Há um culto. o que é uma base extraordinária de onde irrompem. Sim. Mas pronto, era só para dizer, fazer o elogio das filarmónicas também não me canso de o fazer. Mas não... Também nasceu numa filarmónica? Eu passei por uma Apesar de ser filarmónica, mas baterista. tive um ensino mais formal logo desde o início, fui logo para o conservatório. Mas sei que tinha-me dado coisas boas ter passado por lá, que deu mais tarde, passei por lá a fazer alguns reforços, mas não tive o culto das filarmónicas. Mas não sei o que é Leiria estar a ter tantos músicos e bons músicos. Tem um conservatório, não é? Tem um conservatório, mas o jazz está a aparecer também, muito músico de jazz de Leiria. Já está a ter-se, no princípio, no final de janeiro, o grande relatório que sai anualmente sobre a indústria da música. E quando costumo o jazz está, é curioso, o jazz vale 1,1% do consumo, a música clássica vale 1%, são os dois últimos, mas também o jazz, se não cresce, também não desaparece. Há anos e anos que está estável, enquanto que pop, rap, K-pop e essas coisas andam para cima e para baixo, o jazz é sempre estável no 1,1%. Parece que as pessoas, a partir de uma determinada idade, começam a ouvir jazz, depois morrem, mas vêm outros ocupar esse espaço. Agora, não sei qual é a faixa etária cada vez se toca mais jazz, o que também é impressionante. Cada vez há mais músicos de jazz. Todos, como é o seu caso, muito pouco empíricos, ou seja, com uma grande formação musical. E isto é um dilema, quer dizer, há cada vez a fazer-se um jazz que a média é muito boa, apesar de, no meu ponto de vista, não ser demasiado inovador, o que também tem as suas vantagens, mas isso seria outra conversa. Mas também não há assim, o público não cresce. Isso é um problema, que isto vai arrebentar. Os músicos já não têm para onde ir, para onde tocar. O mercado está saturado. Eu lembro de ver assim, de ouvir alguns músicos de gerações antigas, mais antigas, anteriores à minha, assim quase com aquele discurso de velho do Restelo. Isto agora é só músicos novos. Felizmente nós somos muito a nova geração é apoiada pelas gerações mais velhas, mas de repente, enquanto nos anos 90 um contrabaixista tinha todos os concertos, ou dois contrabaixistas tinham todos os concertos, 2 ou 3 bateristas tinham todos os concertos, de repente há mais 20 ou 30 bons músicos a tocar tão bem como essas gerações e com ideias ou com vozes diferentes que servem o mesmo propósito. E de repente queres fazer um projeto, tens mais escolhas, tens mais opções e a música acaba por ter muito mais ramificações, só que os concertos não cresceram assim tanto. Isso, sobretudo cá em Portugal, é ainda mais limitado o mercado do que eu sinto, é o que eu sinto do que o resto da Europa, ou os Estados Unidos, não sei tanto como é que é a realidade, sei que lá também é difícil, mas não há nem um culto jazzístico, nem uma forma, nem um apoio assim à cultura ou um incentivo ao consumo desta música. Isso, o incentivo ao consumo é difícil. Mas, O incentivo tem que ser à formação, Se não basicamente. houver audiência, não há concertos. Mas a verdade é que um amador de jazz como eu é gratificante, de certa maneira, porque acontece no jazz o que provavelmente não acontecerá nas outras músicas, que é tudo que é importante passa por cá mais cedo ou mais tarde. Com os festivais que há, 2 ou 3 excelentes festivais, o Guimarães, o Seixal, a Gulbenkian, e se calhar estou a esquecer aqui outros, mas tudo o que é verdadeiramente importante acaba por passar por cá. Não me lembro de nenhum músico de jazz absolutamente fundamental que nunca tivesse passado por Portugal. Sim. O que, para quem gosta, está-se É bem. aliciante, mas se calhar há aqueles músicos que estão na berra ou a fazer a música cutting edge que acabam por não passar por cá. Nós estamos na edge da Europa. Músicos, sei lá, gerações mais novas, com os seus 30, 40 anos, que para mim estão a fazer música que se calhar vai ser tão importante como foi um
estou a exagerar, um Herbie Hancock ou uma coisa assim daqui a uns anos, mas não tem essa carreira estabelecida, ou já não há espaço para essas super estrelas no jazz como havia de antes, que não chegam a passar aqui. Eu lembro agora de ver, sei que há aí um saxofonista novo nos Estados Unidos que está a aparecer, a fazer uma coisinha com alto foco, coisa bastante interessante e relevante. Acho que é o Manuel Wilkins, que vem à Europa, vai ali a Madrid e não para em Lisboa. Vai ter uma tour na Europa assim, de 30 dias. Acontece imensos músicos não passarem por cá. A vantagem do jazz é não ser autóctone, ou seja, não ser. Não estar ligado a uma região, a uma linguagem universal. O que é que estão ainda a fazer em Portugal, vocês? Boa pergunta. Eu ainda tenho ideias de viajar mais e fazer mais network, sobretudo na Europa. Tenho alguns amigos na Bélgica, Paris, e quero exportar um bocadinho mais, ter mais uma rede maior. Se eu quiser ir a Paris fazer coisas, poder ir, se eles quiserem vir cá, poderem fazer. Quebrar um bocadinho estas fronteiras que existe na Europa, em que parece que os países separam assim comunidades musicais e artísticas que hoje em dia não é preciso, não há razão para isso. Bom, antes que o Diogo Alexandre se vá embora, ouçamos o disco Pipe Tree.